Irmãos, nós vamos continuar as exposições em Gênesis e continuaremos agora a partir do capítulo 30. Lerei do verso 25, iremos até o verso 43, mas agora nós leremos apenas os versos 25 e 26. Os demais versos nós leremos no decorrer da mensagem. Gênesis capítulo 30, do 25 ao 26. A palavra do Senhor nos diz assim: Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte para o meu lugar e a minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto te servi e de que maneira te servi. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, pois o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido misericordioso e tem cuidado de nós. Quão privilegiados somos por podermos nos reunir e juntos adorarmos o Teu nome, confessarmos os nossos pecados e agora lermos a Tua palavra e ouvirmos a exposição dela. Senhor, abra os nossos corações. Abra o nosso entendimento, para que possamos ouvir a Tua palavra, ouvir a exposição da Tua palavra, a aplicação da Tua palavra, e tenhamos disposição para obedecermos a Tua palavra e andarmos segundo ela. Senhor, esta é a oração que nós fazemos, sabendo que o Senhor tem sido grato para conosco e tem cuidado de nós. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Desde o início dessa série nós temos visto então a partir desta perspectiva que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou todas as coisas com o seu poder, mas nós pecamos e nós chamamos este momento, esta fase de queda. O homem pecou contra Deus, se rebelou contra Deus, e então passa a viver uma vida em pecado, em submissão e escravidão ao pecado. Deus, na sua graça, no seu plano soberano e redentor, desde o início, Ele prepara então a redenção. Ele prepara este caminho até Cristo Jesus, que consuma a nossa redenção. Nos compra com preço de sangue. E nós aguardamos então a consumação. Aguardamos ansiosamente a concretização de todo este plano de Deus. E nós vemos isso em Gênesis, e nós vimos desde o início, e agora nós estamos falando sobre Jacó, aqui nos descendentes de Isaac. E nós passamos os últimos domingos vendo o agir de Deus, o agir da graça de Deus na vida de Jacó. E no capítulo 29 nós vimos que a aliança de Deus ela continuou apesar de Jacó. E nós vimos que ela continua apesar de nós. E nós veremos um pouco mais disso hoje. Que Deus nos abençoa apesar de quem nós somos ou do que nós fazemos. Nós vimos que a providência de Deus está acima de nós. E nós vimos o caráter de Jacó sendo moldado, sendo transformado. E no domingo passado nós ouvimos a exposição então do final do capítulo 29 e do capítulo até o verso 24 do capítulo 30. Onde nós vimos que Raquel e Lia, elas estavam se submetendo a Jacó, mas elas estavam se submetendo aos ídolos. Era uma submissão que estava sendo totalmente idólatra. Nós vimos que aquele homem não estava governando a sua casa, não estava liderando o seu lar. E houve bagunça, houve desordem. E nós então vimos
Eu vi também depois, então não vi no domingo, mas depois eu ouvi o sermão. Nós vimos que os ídolos, eles nunca saciam. E o reverendo Mauro terminou o sermão dele domingo passado mostrando e dando já um spoiler do que vai acontecer mais para frente. E ele mostrou que a idolatria de Raquel custou-lhe a vida, pois no seu segundo filho ela morre. Então aqui nós vamos então para este início deste trecho final desta história entre Labão e Jacó. Jacó, depois de ter então o seu filho de Raquel, José, ele então tem um desejo, tem um plano. Ele quer que a justiça seja feita. E é interessante que todo este trecho agora, do verso 25 até o capítulo de número 31, ele é motivado pelo que nós lemos no capítulo 31, um sonho em que Deus aparece a Jacó e diz a Jacó que chegou a hora dele voltar para casa, dele voltar para a sua terra. E nós lemos isso nos versos 10 a 13 do capítulo 31. E Jacó, então, ele tem este desejo, e ele, então, tem este sentimento de liberdade. Ele diz assim, lá no verso de número 25, então, tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, permite-me que eu volte ao meu lugar, à minha terra. Acabou. Eu já paguei todo o preço que eu deveria ter pago pelas minhas esposas. Jacó está diante de Labão com o seu carnezinho e diz assim, olha aqui, a última prestação já foi paga, meu filho. Agora vamos me liberar. Ele era um escravo. Ele não poderia simplesmente sair, e nós vemos quando ele fugiu, no capítulo 31, e nós vamos ver isso mais detalhadamente no domingo que vem. Labão foi atrás dele. Ele mesmo sendo genro de Labão, ele tinha um contrato de escravidão com Labão. Então ele chega diante de Labão e diz a Labão, ok, agora a minha esposa amada deu à luz a um filho meu. Me deixa sair. Me deixa voltar para minha casa, pois acabou a minha escravidão. E este é o sentimento de Jacó. Não devo mais nada. E é interessante que até nascer o filho de Raquel, nós vemos que há uma conexão sentimental e emocional. E depois nós veremos isso entre Labão e Raquel. E talvez Jacó se apresente a Labão para pedir esta permissão, pois ele talvez tenha medo de que uma delas não fosse. Mas ele não faz isso apenas pelo desejo. Jacó precisaria cumprir um voto que ele havia feito. E nós vemos isso lá no capítulo de número 28, no verso 20 até o verso de número 22. Jacó diz então, fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. É interessante que este homem, leviano, enganador, foi abençoado por Deus. E ele precisava então cumprir este voto. Ele precisava voltar então para a sua terra, cumprir o voto que ele havia feito a Deus. E nós vemos que
ele mantém esta fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, seu pai, sabendo que Deus estava acompanhando durante todo este período e que o acompanharia de volta para sua casa. E ele então pede a permissão de Labão, e ele diz: dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto te servi e de que maneira te servi. Nós já aprendemos aqui que quando o autor ele repete a mesma palavra, alguma coisa tem aí. E aqui Labão está dizendo: ok, eu já te servi, já está pago. Lembra que Labão ele tinha sua cabeça pensando apenas em termos econômicos, financeiros, e que ali as suas duas filhas não passavam de uma propriedade que estava sendo vendida e passada para outra pessoa. Jacó então relembra Labão disso. Ele diz assim: olha, eu já te servi, você sabe que já cumpriu os meus anos. Eu servi por elas e pelos filhos delas. Você sabe o zelo da minha servidão. Você sabe o quanto eu te servi e a maneira que eu te servi. Jacó foi extremamente leal a Labão durante todo o tempo de trabalho. Ele cumpriu a promessa, o pacto, o acordo que eles haviam firmado 14 anos antes. Mesmo sendo enganado, mesmo sendo ali trapaceado, mesmo tendo argumentos para abandonar uma de suas esposas, Jacó, ele permaneceu fiel a este acordo. E ele então chega a este momento onde ele: basta, eu tenho que ir embora, eu tenho que voltar para a minha terra. E nós vemos mais uma cena se iniciando na vida de Jacó. Mais alguns anos de serviço. E nós vemos mais uma história se repetindo. E nós começamos a ler então a partir do verso de número 17. Um novo acordo é feito. E o texto nos diz assim: Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Se me fizeres isto, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário? Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, este, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Aqui nós temos um novo acordo sendo firmado, mas um acordo que tem quase que os mesmos termos do primeiro acordo feito há 14 anos atrás. E quando nós olhamos e lemos o texto bíblico, nós podemos ver e notar esta semelhança. Lá no início, lá no capítulo de número 29, nós vemos então Jacó pedindo a mão de Raquel por esposa.
E o que Labão diz a Jacó? Fixa o teu preço. Aqui nós vemos os leitores sendo lembrados de uma história que estava para se repetir. Labão, o enganador, estava pronto novamente para dar o bote. E é interessante que quando nós olhamos o início da conversa de Labão, ele começa bajulando Jacó, e ele diz assim: se eu mereço a tua consideração. Olha, se você me considera por alguma coisa. Pense o lado emocional que Labão usa aqui. Eu sou pai das suas esposas, eu sou avô do seu neto. Você está aqui comigo por 14 anos. Ache eu mercê diante de ti. Eu te suplico, fica comigo. E nós vemos que Labão aqui, ele está fazendo um mero discurso para conquistar novamente Jacó. Ele não estava interessado na companhia de Jacó pela companhia de Jacó. Ele estava mais interessado no que Jacó poderia fazer por ele. É interessante que o texto então nos diz que Labão diz assim: tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E essa expressão aqui, tenho experimentado, ela denota que Labão estava fazendo uma prática muito comum na época, que era uma prática de adivinhação, que era proibida para o povo de Deus. E nós vemos essa proibição lá em Levíticos, e nós vemos essa proibição lá em Deuteronômio. Essa prática presumia que os homens pudessem manipular divindades para que eles os servissem, em vez de dependerem pela fé na benevolência de Deus. Aqui aquele homem que estava bajulando Jacó, então diz assim: olha, continua comigo, pois eu acho que a gente pode continuar fazendo esse jogo de manipulação e Deus vai continuar nos abençoando. Você é a chave para isso. E nós vemos que, ironicamente, o Senhor usou este ato pagão de Labão, de fazer esta adivinhação, de tentar manipular a Deus, para que Labão reconhecesse que a bênção vinha de Deus. Imaginem os leitores primários deste livro. Eles estavam sendo encorajados ao ouvir que alguém que não era seu predecessor na aliança havia reconhecido a bênção de Deus sobre o seu patriarca. E se você se lembrar, isso já havia acontecido 2 vezes. Havia acontecido com Abraão e havia acontecido com Isaque, quando os reis dos filisteus reconheceram a bênção do Senhor sobre a vida deles por meio de Abraão e Isaque. Agora isso acontece novamente com Jacó. O Senhor abençoa. E Labão aqui, inconscientemente, provavelmente, pois ele não sabia, ele confirma a promessa do Senhor a Abraão, que aqueles que o abençoarem seriam abençoados. E aonde a planta do seu pé pisasse, aquele lugar seria abençoado. Ele está confirmando esta mesma promessa, o cumprimento dessa promessa com Jacó. E apesar de toda a história de enganação, apesar de toda a história de traição, apesar
apesar de toda a bagunça que nós lemos nos versos anteriores, o Senhor continuava soberano e o Senhor continuava abençoando. E aqui então nós vamos para o diálogo deles. Labão pergunta: me diz então qual é o seu salário para você continuar comigo? Jacó havia reclamado: olha, eu trabalhei 14 anos pela minha esposa e pelos meus filhos. Eu não tenho bem nenhum. Quando eu irei então agora trabalhar pela minha propriedade? Labão, um empresário, pensando apenas nos números, deve ter feito uma contazinha rápida na sua cabeça. Olha, eu posso pagar para Jacó o que ele quiser, porque eu sei que a bênção do Senhor virá. Eu sei que o Senhor vai abençoar, porque Jacó, ele afirma isso no seu diálogo. Ele diz para Labão: quando eu cheguei aqui, você tinha pouca coisa, você não tinha muita coisa. Mas Deus, por meu intermédio, aumentou grandemente o seu patrimônio. E esta é a primeira vez que Labão, então, olha para Deus e coloca em Deus a bênção. Em Jacó, coloca em Deus e dá a Deus o crédito pela bênção na sua vida e através dele. Então nós temos um diálogo se repetindo. Qual é o teu preço? Me fala. Eu creio que Jacó, ao ouvir isso, talvez não tenha se lembrado do que aconteceu 14 anos atrás. 14 anos atrás, Jacó disse a Labão: olha, eu vou trabalhar por 7 anos para que você então me dê Rebeca. E o que acontece? Raquel. As histórias vão se misturando na minha cabeça. Vamos lá. Então, por Raquel eu trabalharei 7 anos. E chega quando ele paga então o seu último boleto ali dos 7 anos, sua última prestação da esposa própria. Labão faz o quê? Labão o engana. E então dá Lia no lugar de Raquel. E ele então faz novamente outro acordo. Ele fala assim: olha, eu quero Raquel. Labão então trabalhe por mais 7 anos. E daqui uma semana eu te dou Raquel. E lá vai então Jacó trabalhar por mais 7 anos. Ele havia sido enganado, ele havia sido passado para trás. E imaginem agora os leitores lendo isso, eles se lembrando do que havia acontecido versículos antes. Naturalmente, já começamos a pensar: o que Labão vai fazer desta vez? Mas isso é cena para o próximo ponto. Jacó então ele estipula o seu salário. Ele diz assim: olha, meu salário serão aquelas ovelhas, aqueles cordeiros, aquelas cabras que sofrem uma mutação na sua pigmentação e elas são de cores diferentes. Elas não são de valor econômico. Elas não têm este valor econômico alto, pois elas são deformadas. Essas ovelhas, estas cabras, elas serão o meu pagamento. Se nós andarmos mais um pouquinho, e aqui nós precisamos ler esta história, às vezes já ouvimos isso aqui, o Reverendo Mauro disse que nós não podemos ler isso como se fosse uma ordem cronológica, nós precisamos entender a história acontecendo no todo. Jacó já havia sonhado, Deus já havia aparecido para Jacó e já havia dito a Jacó quais seriam
as suas ovelhas, qual seria o seu rebanho. E quando ele diz isso, lá no capítulo de número 31, ele diz lá no verso de número 11, e o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. E ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo. O Senhor mesmo estipulou qual seria o salário de Jacó. E Jacó transmite isso então a Labão, e Labão diz, ok, seja assim, estamos de acordo. Mas então nós partimos para a nova tentativa de engano. E o verso 35 nos diz assim, mas naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para desedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebiam o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. A história então se repete. Labão então faz novamente uma trapaça, ele engana novamente Jacó. Ele pega então todas aquelas ovelhas, todas aquelas cabras, todos aqueles cordeiros que eram para serem de Labão, de Jacó, e colocam eles a uma distância de 3 dias de Jacó. Aí você para e se pergunta, que cara gente boa, né? Novamente colocando as suas manguinhas de fora, buscando apenas o seu lucro. E provavelmente esta ação de Labão era para dificultar a vida de Jacó. E Jacó então ficaria muito mais tempo com ele, o servindo. Pois não tinha nenhum animal que poderia procriar e continuar, então, produzindo listadas, malhadas e salpicadas. Era um rebanho provavelmente branquinho. Mas, aqui na trapaça de Labão, nós podemos ver Deus usando essa trapaça para mostrar que ele é quem abençoaria a Jacó, para enaltecer o seu poder e a sua bênção sobrenatural. Jacó começou com nada. Jacó estava ali sendo ensinado a confiar e depender totalmente na palavra de Deus. Deus já havia dito a ele que este seria o seu rebanho.
E Labão, então, ele tenta apenas dificultar a vida de Jacó. Assim como os profetas de Baal fizeram lá com Elias. Eles tentam dificultar o agir de Deus. Mas Deus então continua agindo. E Deus então provê. Deus abençoa Jacó. Pois ele estava com ele. E ele já havia prometido. Só que Jacó, como um bom enganador, tentou trapacear também. Ele tentou enganar. E ele usa um meio supersticioso. E ele pega então 3 pedaços de árvore, de 3 árvores. Ele pega pedaços de 3 árvores. E essas 3 árvores eram usadas para alguns tratamentos medicinais, pois elas tinham algumas substâncias medicinais e elas tinham também substâncias tóxicas. E elas precisavam ser bem usadas, e eram usadas naquela época. E ele pega isso com o intuito de adiantar o ciclo das fêmeas, para que os machos pudessem então ter relação com as fêmeas e procriar mais cedo. E isso, a lenda dizia que geraria as deformações, as deformidades na aparência do animal. Jacó então se acha o sabichão. Ele vai usar este meio para tentar trapacear, para ganhar ainda mais animais. E é interessante que na semana passada nós vimos que a sua esposa também havia usado de um meio supersticioso e místico. E provavelmente vocês não vão se esquecer do filme do Harry Potter e das mandrágoras, dos bichinhos saindo ali da terra. Raquel usa também um meio supersticioso, místico, para poder conceber e dar à luz. E eles se esquecem da promessa de Deus, e eles se esquecem que eles deveriam confiar em Deus. As varas não fizeram nada. Porque nós sabemos que quem dá a vida, quem produz a vida é Deus. E Deus então criou para Jacó o seu rebanho, como ele havia prometido. Deus o abençoou apesar dele. Apesar de mais uma vez tentar enganar, apesar de mais uma vez tentar dar o seu jeitinho. E aqui nós podemos dizer que os brasileiros devem ter vindo da linhagem de Jacó, né? Dando o seu jeitinho. Jacó não tem paciência para esperar a concretização da palavra de Deus. E ele tenta ali então dar o seu jeitinho, e é o que nós fazemos muitas vezes. Muitas vezes nós não sabemos esperar, muitas vezes nós não queremos confiar nas bênçãos de Deus. Nós muitas vezes ficamos ansiosos e desesperados pelo sustento que Deus prometeu que nos daria e nos abençoaria com ele. E nós entramos muitas vezes em parafuso por causa dos nossos jeitinhos, por não sabermos esperar, por não sabermos confiar em Deus. E aqui mais uma vez nós somos lembrados que Deus ele cumpre a sua palavra. Mais uma vez nós somos lembrados que
É Ele quem nos abençoa, independente do que nós fizermos para tentarmos ganhar a bênção de Deus. E aqui nós precisamos ressaltar uma coisa. Nada do que nós fizermos com as nossas próprias mãos será capaz ou valerá como moeda de troca diante das bênçãos de Deus. O texto termina dizendo que Jacó se enriqueceu. Ele tornou-se cada vez mais rico. E nós vamos ver que isso vai dar problema daqui a pouco. Porque Labão continuava ganancioso. Os filhos de Labão haviam aprendido com seu pai. E o Senhor então continuou abençoando a vida de Jacó. E mesmo nessa tentativa de engano, nós vemos então a evidência das bênçãos de Deus. Então nós precisamos lembrar mais uma vez. E eu fui fazer um pequeno histórico dos sermões, desde que o reverendo Mauro começou em Gênesis 1 até o sermão de hoje. E em torno de 70%, 80% dos sermões, nós somos lembrados que Deus nos abençoa, apesar de nós. A graça de Deus está sobre as nossas vidas, apesar de nós. Apesar do que nós fazemos. E com isso nós precisamos nos lembrar. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nós somos homens e mulheres que continuam sujeitos ao pecado. Se assim não fosse, nós não teríamos no nosso culto um momento de confissão de pecados. Nós continuamos debaixo dos efeitos da queda. E nós continuamos com os nossos corações idólatras, como nós vimos semana passada. E nós buscamos um ídolo atrás de outro ídolo. E estes ídolos não irão nos saciar. Nós precisamos reconhecer isso. Nós não somos super poderosos, nós não somos super abençoados. Porque nós somos bons ou porque nós fazemos coisas boas. Nós somos alvos da graça de Deus. Nós somos alvos das bênçãos de Deus, do cuidado de Deus, por causa dele mesmo. E nós precisamos reconhecer que quem tem feito todas as coisas nas nossas vidas é Deus. E Ele tem feito tudo isso, apesar de nós. Então ficamos com esta última lição. Não tente dar os seus jeitinhos. Não tente recorrer a coisas místicas. E muitas vezes não são tão claras assim que são místicas. Às vezes nós recorremos às coisas que nós consideramos normais e naturais. Mas nós o fazemos como evidência da nossa falta de confiança em Deus. Então, pare de dar jeitinhos. Pare de tentar resolver a sua vida. Pare de tentar achar que você é o bom e que você pode fazer. Você não é eu faço e acontece. Confie em Deus. Confie na palavra de Deus. Lembre-se das suas promessas. E acima de tudo, espere o agir de Deus. Não perca isso de vista. Pois Deus, Ele cumpre todas as coisas
e os seus intentos ele cumpre no decorrer dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com os seus planos.